Sejam muito bem-vindos ao podcast Nossa Letra, e esse episódio é uma parceria com o CIMESB e em parceria com o Instituto Letra Preta. Hoje o nosso tema vai ser a articulação entre escolas, ONG, família e a comunidade na luta antirracista com os fundadores do Letra Preta, Gabi e Maurício. Então, muito bem-vindos, e aí já peço que vocês se apresentem, deem seus currículos e já digam por que do Letra Preta, e vamos começar nesse papo. Bom, vou fazer a frente então aqui, agradecer então, né, por estar fazendo mais essa parceria e a gente poder estar conversando aqui. Sou Maurício Cardoso, sou um dos fundadores aqui do Letra, sou engenheiro de formação, formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, agora atualmente mestrando, né, em gestão e negócios pela Unicinos, trabalho com diversidade, sou analista de dados, enfim, a gente toca 1001 frentes aí, né, para poder, né, sobreviver e poder manter as contas, né, em dia, mas estamos aí. Bom, da minha parte, prefiro ser chamada de Gabi Rabelo, sou natural de Porto Alegre, administradora de formação, mas trabalho no meio comunitário e no meio de ativismo social desde 2015. Já transitei no meio público-privado e terceiro setor, tanto aqui no Brasil quanto também no Canadá. Eu estou fazendo meu doutorado, já concluí o mestrado em comunicação, trabalhando diretamente com políticas para a igualdade de gênero, e também apoio um pouco fazendo avaliações para empresas que querem receber certificações com o tema de diversidade, principalmente ligadas, né, com a pauta de gênero, que é o meu primeiro foco de atuação. Eu me considero também uma pessoa sobrevivente, então letra veio num casamento e um aquilombamento importante na minha vida. Eu faço com muito carinho e amizade com o meu amigo Maurício, né, que nós conseguimos fundar essa ONG junto com vocês, meus amigos e irmãos que estão aqui no podcast. Pode parecer óbvia a pergunta que eu vou fazer. Pode parecer, mas não é. Por que trabalhar com educação antirracista? Esse silêncio é uma resposta. Eu criei uma expectativa em torno da pergunta, né? É difícil. Não. Eu criei uma expectativa, né? Porque somos pessoas negras, entendeu? Sim. Por que trabalhar com educação? Não, mas acho que esses 10 segundos de silêncio já veio tanta coisa que agora você vai começar só a fazer um recorte. Com certeza. Exatamente. Eu até estava refletindo esses dias, quando que eu me descobri negro. Me veio muito à mente um episódio que eu passei na infância, ali pelos meus 8, 9 anos de idade, em que a gente, naquela época, eu não sei agora como é que é em questão de educação, mas naquela época a gente tinha as maquetes que a gente produzia. E a gente foi à casa de uma colega para fazer uma tal de maquete, né, num trabalho de escola. E aí, né, em determinado momento, faltou um material que a gente foi para a casa da avó dela, que ficava nos fundos da casa dela. Tá, chegando lá na casa da avó dela, que era imigrante italiana, a avó dela simplesmente olha pra gente e diz: o que esses negros estão fazendo aqui? E aí, naquele pequeno momento, me cai a ficha assim, eu acho que foi ali que eu me descobri negro. É ali que eu me descobri que eu tinha um diferencial frente às outras pessoas. A Gabi até falou que era de Porto Alegre, eu sou também do Rio Grande do Sul, a gente sabe aí que tem uma composição, né, bastante, majoritariamente de imigrantes, né, descendentes aí de italianos, alemães. Então, assim, a vivência ela é muito difícil a partir desses espaços, né? Então, o quanto que é importante a gente conseguir se apoderar, se apropriar dessa condição pra até rebater essas questões. Então eu me lembro que naquele momento eu não tinha voz, né? Era uma criança. E a gente sabe o quanto que isso repercute, o quanto que isso invade muitas vezes, né, o emocional. Tanto que eu me lembro até hoje. Então, assim, são episódios que a gente vai vivenciando cotidianamente que vão, né, nos tornando aí negros, né? Então por isso que é tão importante a gente falar da questão racial, principalmente da educação racial, poder pautar isso, trazer para os debates públicos, principalmente nesse período que a gente tem aí de episódios bastante sombrios, né? E poder trazer isso para a história, né? Para que a gente consiga compreender esse processo, trabalhar em cima dessas desconstruções, né? E não se ver numa questão de vulnerabilidade, né? Frente à sociedade. E eu acho que você trouxe um ponto bom, que é assim, bom de reflexão, né? Muitas pessoas vão se descobrir pretas e negras numa situação de racismo. Não é às vezes tava lendo e descobri através de uma leitura. Não, é num momento traumático, né? Até se eu pudesse complementar um pouco a questão que o Mal trouxe, essa primeira pergunta, eu creio que por que trabalhar com educação antirracista, eu acredito que se não for das nossas palavras e a partir da nossa educação, a partir do nosso aquilombamento de pessoas negras e pessoas aliadas, a gente não vai conseguir mudar um sistema que, né, como é um Estado, né, uma máquina de moer gente, a gente não vai conseguir mudar as estruturas que nos oprimem. Creio que nos nossos episódios anteriores a gente vem, né, já falando disso desde o início. O porquê trabalhar com educação antirracista e um porquê também da fundação do Letra veio muito desse objetivo de eu e o Maurício, né,
posso chamar ele algumas vezes de mal, pela intimidade, já há bastante tempo. A gente se encontrou em meio a um trabalho numa coordenadoria de ações afirmativas na URGS. Nós fomos ingressos na universidade bem no início ali da introdução da política de lei de cotas. Então, a gente, ingressando numa coordenadoria de ações afirmativas, que era para fazer o monitoramento e a política de ingresso a estudantes cotistas, a gente viu o quanto ainda é precário essa política. E escutando, né, conseguindo ver, por exemplo, precária, mas é importante. A gente já está num segundo movimento dessas políticas, principalmente a partir das comissões de heteroidentificação, que a gente conseguiu ter um novo grupo de estudantes que entram na universidade e criam iniciativas como o Selacoma, por exemplo, que é uma iniciativa nova, mas que já está fazendo um trabalho que anteriormente a gente não podia ver nas universidades. E o porquê se trabalhar? Porque a gente viu que se depender somente de espaços institucionalizados que a gente não está presente quanto população negra, a gente não vai conseguir ter nenhum avanço e realmente a igualdade que a gente busca, né? Se está em Constituição que todo mundo tem direito, né, de ter os direitos básicos garantidos, porque que a maioria das pessoas que morrem hoje com relação a seja feminicídio ou também com relação a confrontos policiais são a população negra, né? Acho que um pouco para esse ponto, descobrir ser negro, né? Para mim é interessante esse ponto porque, enfim, sou uma mulher, me reconheço desde que nasci como uma pessoa negra clara, só que eu venho de uma relação interracial, como também a Silene trouxe, e a minha mãe era uma mulher branca. E eu tive toda a minha criação muito no contexto materno, só que o meu pai sempre foi um homem presente na figura de um pai um pouco ausente, mas ali fazendo um apoio básico que ele poderia dar. Então, desde o início, ele sempre... E aí, isso a gente traz, né? O que é o racismo. Ele sempre brincava que a minha mãe era minha escrava branca e a minha mãe estava cuidando de uma criança negra. A minha mãe, né, faleceu, eu acabei sobrevivendo com relação ao que aconteceu com a minha mãe. Eu entendi que muitas das questões que eu sofri de racismo quando eu era criança e adolescente, que eu entendia que era um bullying, por exemplo, numa escola, nada mais é do que também poderia ser um racismo, mas por ter tido uma mãe branca, ela conseguia mascarar algumas questões. Se eu tivesse uma mãe negra, por exemplo, poderia não ser tão evidente, eu tivesse a figura mais da minha paternalidade mais presente. Só que da mesma forma, além disso, no Rio Grande do Sul, a minha família paterna são de pessoas líderes comunitárias, então tenho 2 tios que são pessoas que são fundadoras de espaços comunitários que são criados para o apoio à população negra. Então a gente vem de uma família ligada a Rosário, mas eu tenho 2 tios muito fortes, trabalham, né, com esse fronte ligado a movimentos sociais. Então, por mais que eu tenha escolhido, né, um curso para conseguir me sustentar e conseguir ter renda mais rápido, que foi administração, eu não saí um pouco da árvore, porque eu continuo, né, fazendo o movimento dos meus tios também. Então, é um pouco difícil, principalmente se a gente pensa Brasil como um todo e pensar em colorismo. Eu entendo que muitos espaços de privilégio que eu tive foram espaços que eu tive por conta, né, de algumas passabilidades, mas também de redes que eu tive que se abriram, e a maioria foram redes, né, mistas, né, não somente com pessoas negras, mas brancas também. Acredito que o meu letramento racial foi tardio também, mas não que eu não me reconhecesse quanto pessoa negra, mas sim, né, por tocar o dia a dia, tocar a demanda e acabar não pensando muito nisso, assim. E o quanto o letramento racial ele é importante, né? Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, lá em 2012, vou quase entregar a idade aqui, né? A política de cotas, ela era implantada de uma forma, né? Então, a autodeclaração era um papel que a pessoa assinava, né, se dizendo negro. Então, muita gente adentrou esse espaço ali, indevidamente, né? E o quanto, assim, por questão de não ter esse conhecimento, eu me achava, tipo... Não me achava no direito de estar, né? Mesmo sendo uma pessoa negra, daquele espaço. Me achava inferior aos meus colegas, né? Os colegas ali que estavam naquele espaço. E a própria estrutura da universidade propiciava isso, né? Então, quanto que é importante a gente pautar essas questões. Inclusive, eu e a Gabi, a gente fez um artigo sobre isso, o quanto que a estrutura da universidade, das estruturas, né, educacionais, fomentam muitas vezes, através dos trâmites burocráticos, essas práticas de segregação. Então, acontecia muitas vezes dos alunos cotistas, né, entrarem todos no segundo semestre, e aí já gerava essa segregação, já sabia se que era cotista. Eu me lembro que quando eu entrei no primeiro semestre, eu entrei no semestre, só que eu não consegui concluir todas as cadeiras porque eu precisava trabalhar, né? Então, essa é a realidade de uma pessoa preta, cotista, pobre, periférica, né? Sim. Que adentra esses espaços. Então, eu não consegui fazer todas as cadeiras que deveria. Acabei deixando algumas cadeiras para o próximo ciclo. Adentrando uma disciplina, então, de professor, ele começa, então, a enaltecer os meus colegas, né? Enaltecer ali as pessoas que entraram no primeiro semestre, porque eram pessoas super boas, né? Que entraram com as melhores notas, que eram super diferenciadas,
diferenciados. E aí eu me lembro que ele fez uma pergunta assim, quantos de vocês aqui precisaram trabalhar durante esse processo? Ninguém, nenhum. Então, assim, o quanto que essa estrutura, né, propiciava essa segregação. Os próprios professores, docentes, estavam ali endereçando toda essa segregação, né? E isso é muito traumático. Claro, a universidade repensou esse processo, então hoje em dia, né, graças a Todo Deus, mundo entra junto. a gente tem as comissões de heteroidentificação, a Sim. gente tem os processos ali de divisão, né, metade dos cotistas entram no primeiro, metade no segundo, o que, né, minimiza essas questões. Mas a gente precisa trazer em pauta, né? A gente precisa pautar isso. Mas isso é interessante, que você falou que chegou despreparado ali, sem muita informação. Então, como é que no ensino básico os professores podem trazer essa forma do aluno se preparar logo mais chegar na universidade? Então é exatamente isso, assim. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles não têm formação fundamental, sabe? Então era algo muito distante, né? A própria entrada na universidade era algo que a gente nunca tinha pensado. A minha irmã que foi lá e quebrou, né, essa primeira barreira, então a gente, enquanto irmãos mais novos, começamos a enxergar, visualizar isso como uma possibilidade. Coisa que a gente sabe aí que hoje, para famílias periféricas, a gente enxerga como muito mais viável, mesmo a probabilidade apontando o contrário, ser um jogador de futebol, alguém que investe no esporte, do que ser um engenheiro, um médico, né, um advogado, que seja, sabe? São coisas que a gente, por não ter acesso a essa informação, não ter acesso a referências, a gente acaba muitas vezes nos limitando, criando muitas vezes, né, barreiras. Várias vezes disseram pro meu pai, não, esse aí vai ser, sei lá, traficante, sabe? Ou vai Já vem ser, aquele sei lá, estereótipo, né? nunca algo que me enaltecesse, nunca algo que realmente, né, pudesse trazer o potencial do Maurício enquanto pessoa, né, enquanto profissional. Então isso é muito traumático, né? Então as pessoas negras são lidas dessa forma. Trouxe essa questão da infância, é na infância que a gente está moldando toda a nossa construção, né? Então quando tu perpassa por esse episódio de racismo, isso fica marcado. Gera marcas, né? Então, até hoje eu faço terapia, sou super adepto à terapia, em função desses traumas que a gente vai trazendo. Então, hoje, possivelmente, sou uma pessoa um pouco insegura em muitos dos processos. Às vezes, tenho dificuldade de me enxergar enquanto profissional, né? Mesmo já tendo uma bagagem. Então, é difícil, assim, é uma desconstrução que a gente precisa fazer ao longo de todo esse processo, né? Então, por isso que essa educação ela é tão importante, né? E tão relevante aí para nossa sociedade. E só trazendo do papel da escola, eu creio que a gente entende que é elementar, tanto positivamente quanto negativamente, porque é na escola, muitas vezes, que esse estudante vai se reconhecer, vai entender o que é a pessoa se auto-identificar quanto pessoa negra, como também, por exemplo, isso pode ser usado a dificultar uma política pública que foi conquistada diante de muito movimento social e de muita luta, né, do nosso, né, dos nossos movimentos sociais negros. Então, quando eu trabalhei na coordenadoria, a gente teve ao menos 2, 3 relatos de estudantes que diziam que os cursinhos pré-vestibulares diziam para os estudantes se inscreverem enquanto pardos para conseguir entrar em cursos de alta concorrência, Olha como só. medicina, psicologia, cursos como direito, porque ninguém verificava. Então, da mesma forma que um professor, né, quando a gente tem exemplos como a Conceição ou o Tom, que vão estar lá desde o início, dizendo, não, você é uma pessoa negra, mesmo que você seja, né, retinta ou não, você tem os marcadores negroides, você faz parte dessa população, nós podemos ter outros profissionais, que são profissionais da educação, dizendo o contrário, para conseguir tentar burlar uma luta histórica que é a política de cotas, né? Então, Sim. a Lei 12.711 veio para conseguir garantir um pouco de equiparação, mas a gente só vai ver uma universidade realmente negra, as universidades federais, a partir de 2018. Então, se a gente tem na UNB, em 2004, o início dessas políticas, a gente vai realmente ver uma universidade negra 10 anos depois, quase 8 anos depois de uma implementação. Então, quando a gente comemora uma política de cotas que é realmente uma política de equiparação, é para quais cursos que esses estudantes negros estão entrando. É pouco falado esse ponto e a gente precisa trazer com muita delicadeza e também com muito respeito a todo o trabalho que vem sendo feito, principalmente pelos movimentos sociais, mas também dizer que existem muitos profissionais hoje que se beneficiaram de políticas que eram políticas equiparativas para a nossa população. Também trazendo, né, que não é só porque a pessoa é negra que ela pode ser beneficiária de uma política de ação afirmativa, ela tem que ser oriunda de uma escola pública. Então, isso também é um erro que se tem. Então, as pessoas, por exemplo, eu consegui ter acesso ao meu ensino médio numa rede privada por causa do vôlei, do esporte. Então, por ter sido atleta, eu consegui ter essa bolsa e eu não pude entrar com a ação afirmativa porque eu era bolsista integral, mas não tinha como pela essa reestruturação da política de lei de cotas. Mas como
Por exemplo, o meu curso não era um curso tão concorrido, administração, mas eu até lembro, né, de um outro episódio que Paty comentou que a gente não enxerga profissionais, por exemplo, engenheiros negros. Sim, a gente não enxerga porque essas pessoas, pelo menos no nosso estado, estavam fraudando. Então, no ingresso de 60 alunos da minha turma, nós tínhamos 4 pessoas negras e 2 delas não tinham entrado por ação afirmativa. Então, cadê as outras pessoas negras? Quem eram que foram as pessoas negras que entraram? Então, é muito delicado e o papel da escola é realmente fazer um básico que precisa ser feito, que é de conscientização. É entender que quando a gente está falando para um estudante e a gente está usando a categoria de pardo, a trazer referências do nosso movimento social negro, como foi se trabalhado essa categoria, para entender que quando a gente fala hoje de Brasil, né, um Brasil negro, a gente está falando de pessoas negras e pardas, né, pretas e pardas nessa inclusão. E mesmo que nós tenhamos, né, essa miscigenação que é importante, que faz parte da nossa identidade nacional, a gente tem um movimento que foi um movimento feito por pessoas negras que, né, com muita luta, que conseguiu fazer com que a gente tivesse mais representatividade dos nossos grupos nesses espaços. Então, o papel da educação básica é essencial. A gente precisa, desde o início, como foi falado em outro episódio, trazer referências para que essas crianças se enxerguem como potências, para que elas enxerguem que elas não precisam fazer um curso somente para ter uma renda num primeiro momento, que elas possam realmente sonhar, que elas possam ser médicas, que elas possam ser biólogas, que elas possam ser... Tem uma história da minha sobrinha que ela quer ser arqueóloga porque ela teve um professor que inspirou ela e ela começou a ver que ela podia conhecer o passado, sabe? E para ela isso é muito importante, ela quer ser hoje arqueóloga. Então, é isso, assim, um papel da educação básica para que a gente consiga diminuir esses obstáculos no ensino superior e no ingresso no mercado de trabalho também, que eu acho que o Letra é um pouco isso. O Letra é a união de pessoas profissionais de diferentes áreas que, de alguma forma, por mais que o racismo perpassou toda a nossa vida, a gente está aqui presente para fazer uma união e trabalhar com uma educação afrocentrada e antirracista. Então, é nessa linha, assim, que a gente entende a importância da educação básica dos profissionais da educação para a formação, né, dessas pessoas, nossos cidadãos. Eu acho que é importante a gente pontuar esse movimento, né? O porquê que a gente também trouxe para esses episódios do podcast, né? A gente trouxe o coordenador do CIMESB, coordenador do curso de pós-graduação de Educação Antirracista, e a gente está trazendo vocês para que esses professores entendam como que a gente pode trabalhar de forma conjunta, né? Como que a gente pode unir para uma educação antirracista, como é que a gente une, né, a sociedade civil, como é que a gente chama essas ONGs, instituições para trabalhar em conjunto, como é que a gente atua dentro das escolas, como é que de fato a gente trabalha em cooperação, em parceria. E aí eu queria saber como que o Letra tem feito esse trabalho, como que o Letra tem feito de forma integralizada, né? Como que ele implementando na prática. Isso, como que vocês ofertam esse tipo de trabalho? As pessoas podem procurar o Letra para trazer algum tipo de parceria para dentro das escolas, empresas, privada, pública. Como que é ofertado esse tipo de trabalho e de projeto? Eu costumo dizer que o Letra é uma espécie de quilombo híbrido, mas a nossa atuação é realmente um quilombo virtual que atua de forma híbrida, que atua com ações pontuais. Mas a gente tem um instituto que hoje é formado por profissionais de diversas áreas. A gente tem a grande base da nossa equipe, é uma base de educadores em diferentes frentes, mas a gente tem, junto com essa base de educadores, nós temos psicólogos, nós temos engenheiros, nós temos pessoas pesquisadoras, nós temos publicitários que trabalham com a gente tem pessoas de outros campos de atuação que estão tentando pensar o como nós podemos mitigar a exclusão que nós temos de tanto das crianças no seu desejo mais íntimo de sonhar em futuro, né, sonhar por novos futuros, como também, né, inserções de mercado de trabalho. Então, a gente atua tanto no apoio a profissionais que queiram trabalhar e queiram entender o que é a parte de letramento racial, o que é uma educação antirracista e uma educação afrocentrada, como também a gente atua na base, porque a gente entende que se a gente não estiver atuando na base, a gente não vai conseguir, né, mudar nenhuma estrutura. E até para dividir com vocês, assim, um dos valores, né, que a gente está sempre deixando muito claro quando a gente vai fazer os processos seletivos, né, para novos voluntários, é a questão de trazer pessoas que queiram ser agentes dentro da sua comunidade, sabe? Isso para nós, assim, é um valor imprescindível. A gente quer que as pessoas, né, tenham esse potencial. Todo mundo tem o potencial, né, de poder gerar um diferencial na vida das pessoas, né? Então a gente quer que isso ocorra. Hoje a gente trabalha com muitas das ações são trazidas pelos nossos próprios membros, né? O próprio podcast surgiu aí a partir do Lucas, que trouxe ali uma ideia, olha, a gente consegue botar para rodar. Então muitas coisas surgem assim, né? Inclusive convites, talvez a gente possa fazer ali uma palestra em escolas, né? A gente vai lá, pensa com muito carinho,
carinho, ajuda a fomentar essa construção e vai lá, né, partir para ação. Então, isso para nós assim, é um valor essencial, né? Que as pessoas que entram no Letra, que tenham esse contato com Letra, queiram ser agentes de transformação. Se a gente tem um valor que é inegociável, é esse. A gente quer que as pessoas, né? Por isso que a gente sabe que tem ali as limitações do remoto, mas o remoto também propicia que a gente consiga estar em diferentes regiões. Tanto que o Letra hoje, basicamente, a gente tem pessoas de boa parte do Brasil, né? Então a gente consegue trazer uma diversidade de regionalidades, de competências, né? Então a gente consegue fazer essas costuras e projetar coisas que realmente consigam levar, né, o letramento racial, a educação racial aí para diferentes frentes. Professores, por exemplo, que não se sintam ainda capacitados, né, que não se sintam prontos ainda para aplicar alguns projetos, né, de educação antirracista, podem chamar a sua comunidade e chamar organizações que fazem esse tipo de trabalho, que é um trabalho incrível, que também tem pensado essa educação para dentro da escola e para fora da escola. Né? Então, eu acho que isso é uma dica, né, de uma das ferramentas que os professores podem utilizar. Chamem a comunidade para fazer parte dessa rede, né, de enfrentamento, né, de antirracismo, de uma educação antirracista. Até nossas conversas também vão muito nesse lugar de que a gente pode também estar atuando não só em escola, né? A gente pode estar desenvolvendo projetos em outros momentos, até festivos também. Centros culturais. Exatamente. Também. Espaços que estão na comunidade, né? São espaços que a população acessa, né? Sobretudo, né, a população que está em vulnerabilidade. Então, eu acho que sejam criativos também, né? Porque onde é que eu posso acessar? Professores que, de repente, queiram ser voluntários, né? Onde é que você pode colocar a sua expertise, né? O seu trabalho? A gente teve, né, apresentando aqui no podcast também trabalhos culturais, trabalhos com literatura, trabalhos com escultura. Como é possível isso? Sim, convide essas pessoas para atuarem, né, para trazerem um projeto, para trazer um momento, né, não só, mais uma vez, né, no dia 20 de novembro, né, convite fora desse dia, né. A gente tem até essa campanha. Porque eu acho que vocês trabalham... de novembro. Sim, porque eu acho que vocês trabalham o ano todo, né, Exatamente. vocês não trabalham só para o 20 de novembro, né. Exatamente. Então... E como é que, assim, o papel das ONGs na construção desse apoio para os educadores que querem atuar para poder abordar o racismo, poder abordar essas desigualdades? Como que vocês enxergam e trabalham para isso? A gente sabe que a educação ela vem passando por desafios gigantescos, né? Então, hoje em dia, ser professor realmente é para os fortes, né? A gente sabe aí que não é um cenário fácil, né? Então, o professor, além de lidar com a carga de trabalho, que é exaustiva, ainda tem que corrigir prova, tem que se especializar, né? Sempre buscar o conhecimento. Então, a gente sabe que muitas vezes eles não conseguem dar conta de tudo, né? E nem esse papel. Ter ONGs, parceiros que possam olhar especificamente para esse tema e auxiliar, apoiar de alguma forma, é um diferencial, né? Então, como é que a gente pode fazer para unir forças, levar esse conhecimento o mais mastigado possível para que eles consigam, né, colocar em práticas? A gente até teve numa outra live ali uma pessoa do lado da nossa ONG que trouxe a questão de jogos afrocentrados. Isso foi muito bacana. Né? Olha que bacana, né? Que quer ter ali um jogo já, né, modelado, alguém já pensou, já tem toda uma bagagem teórica, técnica ali por trás, que você, enquanto professor, enquanto, né, educador, consegue aplicar, né, no seu dia a dia, né, e trabalhar essas questões que são tão importantes para a nossa sociedade, né? Hoje a nossa população é mais da metade de pessoas negras, né? Então, se a gente não está olhando isso, a gente está deixando uma boa parte da população de fora. E pensar na potência do Letra é pensar que nós temos uma ONG, né, uma ONG negra formada por mais de 95% por pessoas negras no nosso instituto, que são profissionais de diferentes áreas. Então, se hoje a gente tem uma formação que tem outros profissionais, além das pessoas educadoras, né, querendo aprender, querendo entender como podem se tornarem pessoas aliadas de uma maneira efetiva, nós, enquanto instituto, a gente também pode oferecer, e a gente está aqui com esse propósito de unir as nossas expertises para conseguir fazer um trabalho de qualidade e trabalhar com o tema de educação. Como, né, nós mencionamos, nós temos profissionais da publicidade, a gente tem outros profissionais que trabalham com pesquisa baseadas em evidências como uma frente de seu trabalho, para conseguir produzir materiais robustos, materiais educativos, lúdicos e realmente interessantes, para que a gente consiga ter essas transformações. Então, a potência de uma ONG como a nossa, sabendo que, infelizmente, a gente tem perfis de ONGs, né? A maioria do perfil social das ONGs, pelo menos no Brasil, são fora os institutos que têm alguma fundação, que são fundações que são, de alguma forma, de alguma empresa por trás. As ONGs formadas por grupos sociais são por grupos que são, de alguma forma, né, que foram violentados ou precisam estar na sociedade civil para conseguir surgir efeito e fazer com que a gente tenha mudanças sociais mais estruturais.
Então, a potência de uma ONG negra que tem profissionais, não somente professores, mas de outras áreas, né, e de outras expertises, é dizer, a gente pode pegar na sua mão e a gente vai te ajudar. Nós sabemos e nós temos pessoas de diferentes gerações também. Então, né, nós temos tanto pessoas que já estão já com muito tempo de casa, quanto pessoas que já sabem trabalhar numa linguagem que vai fazer com que esse estudante ou que o colega de trabalho tenha um interesse pelo tema. Então, acho que é muito rico essa potência. Então, fora da parte escolar, que é nós termos uma professora que é excelente, já trabalha com jogos afrocentrados, e a gente também poder ajudar uma pessoa de alguma empresa que sente que ela pode estar sendo utilizada como token, ou ela é a única pessoa que quer trabalhar com o tema de diversidade e inclusão, porque não é, porque a empresa já implementa práticas de diversidade que elas são inclusivas. Então, às vezes, está o funcionário ali recebendo vários tipos de violência e a pessoa, né, acaba se adoecendo, a pessoa tendo, ou acaba saindo e fazendo um movimento porque ela não consegue seguir nesse espaço tão violento que são algumas instituições que não sabem trabalhar com os profissionais em sua diversidade. Então, a gente quer poder apoiar diferentes públicos e o Letra é isso. E o nosso coração é a educação e o letramento racial e é uma educação afrocentrada. Fala pra gente, Maurício, alguns dos projetos que o Letra tem desenvolvido. A gente viu uma campanha há pouco tempo, né, exatamente para um projeto que vai funcionar dentro de uma escola no Rio de Janeiro. Traz um pouquinho dessa perspectiva para que os professores também, para quem está assistindo, tenham uma noção do que, ok, eu quero que o Letra venha fazer a arte da história da minha organização, mas o que pode ser oferecido, né? O que o Letra tem para oferecer aí para o nosso público? Opa, como a gente costuma dizer, né, o Letra, a gente não tem um pacote fechado de produtos, assim, né? Então a gente está sempre pensando fora da caixa, o que a gente pode fazer diferente, qual é o projeto que vai nascer esse ano. A gente já tem uns 3, 4 projetos que nasceram, né, esse ano, e assim a gente vai indo, né? Quase um processamento em massa, assim, né? Que muda de território também, né? Muda de território, pensar exatamente. Um projeto para São né? Paulo não é a mesma coisa de pensar um Exatamente. projeto, É muito né? legal que às vezes um projeto que nasce assim super pequenininho vai tomando uma escala que a gente não sabe, não imagina, né? O próprio Letra, né? Ele nasceu ali super pequenininho, eu e a Gabi pensando ali, né, numa reunião de domingo à noite, nasce, né? Eu já toma corpo, a gente já consegue trazer mais aí de 50 pessoas pro Letra, pessoas super potentes. E assim, né? Acho que o passo inicial é a gente começar, a gente poder apoiar, né? Nem que seja pequenininho. Vamos pensar pequenininho, depois, né, com o tempo a gente vai amadurecendo. E o Letra é muito disso, né? A gente tá sempre construindo junto, pensando junto, errando junto também, aquilombando, né? Acho que é muito importante. Então, muitos dos nossos projetos surgem assim. Um deles, que a gente até acabou fazendo, né, essa campanha aí de próprio aporte para que a gente consiga, né, fazer crescer esse projeto, é sobre o programa de mentorias, tá? A gente escolheu, então, algumas escolas, são 2 escolas, né? Uma no Rio de Janeiro, outra aqui em São Paulo, para poder, então, selecionar alguns estudantes e fazer esse projeto de mentorias. É a gente apresentar possibilidades de futuro para esse jovem. Hoje, assim, até falei, né, quanto é importante a gente ter referências, né? Então, quando a gente conhece referências, a gente vê que aquilo é possível. A gente desconstrói as nossas limitações, né, a partir dessas referências. Olha, se o fulano de tal me falou que é possível, quem vai me dizer que não é possível? Eu posso. Então, esse projeto ele surge com esse olhar, né? Que a gente possa apresentar a esses jovens possibilidades, entender, né, quais são os objetivos deles, tentar fazer essa construção conjunta. Né? Então, a gente já tem parceiros que são as escolas, então outras escolas podem vir também nos procurar, a gente está super aberto aí para poder pensar outros projetos nesse formato, poder rodar, né? Impactar cada vez mais jovem. A gente também tem uma equipe boa de pedagogos, nós podemos fornecer e já tivemos a primeira experiência de construir uma trilha pedagógica com a pauta, né, de letramento racial, então isso é um dos nossos outros produtos. Nós oferecemos também a possibilidade de construções de protocolos, a gente estava tentando fechar parceria com uma das secretarias aqui em São Paulo, acabou não dando certo, mas isso pode também ser um dos nossos produtos. A gente entende que a nossa comunicação, o tema de letramento racial já é um tema muito duro e muitas vezes muito violento. Nossa primeira abordagem do Letra é fazer um conteúdo acessível, mas um conteúdo que a pessoa queira acessar e se sinta chamada. Então, a nossa rede social é um espaço que a pessoa vai acessar, mas vai acessar com vontade e ela não vai ver uma violência que pode causar outros tipos, né, de repercussões que depois a gente não tem nem como acessar. Então, o Letra é esse espaço de apoio, e não somente para as pessoas negras, mas também para as pessoas brancas aliadas. Então, a gente tem parceiras, né, pelo menos 1, 2 pessoas que estão ali com a gente, lado a lado, que entendem que sendo pessoas aliadas podem diminuir esses efeitos do racismo.
Então, a gente tem essa busca de oferecer suporte pedagógico e também, né, instrutivo para a parte de educação e também diversidade e inclusão. Tudo que diz respeito a materiais como o nosso podcast com o CIMESB, também para a produção de e-books que são catalogados, né, com ISBN para os professores utilizarem. A gente tem o nosso canal do blog também, que podem ser usados como materiais de referência nas escolas. Então, a gente busca oferecer materiais com base em pesquisas, né, baseadas em evidências e também com esse suporte nosso, que a gente tem uma equipe bem diversificada. E os nossos produtos são produtos que se adequam e também, né, diferentes territórios de maneira presencial, híbrida ou também virtual. Então, gosto da palavra quilombismo porque, às vezes, né, no senso comum, as pessoas entendem que os quilombos foram somente espaços, né, de refúgio, mas não, espaços, né, os quilombos, né, como a Abdias trouxe, né, na década de 80, os quilombos só foram espaços organizativos, foram espaços, né, de potência. O Quilombo dos Palmares era, a extensão do quilombo era quase 1/3 de Portugal, do que a gente entende por Portugal hoje, e a gente não tem essa noção do que é a potência, né, desses trabalhos. Então, a nossa equipe hoje atua majoritariamente de maneira remota, mas quando nós temos a oportunidade de ter parceiros, né, que tem alguma estrutura para que a gente possa ir, se não tem algum membro no território, a gente pode fazer essa atuação também presencial, como já fizemos no Rio Grande do Sul, acredito que no Rio e também em São Paulo. A gente estava pensando com relação a esses desafios mais urgentes, até para poder ir um pouco mais pro final já, quando a gente pensa mais, assim, de forma geral, desafios mais urgentes que vocês identificam como ONG e que as escolas também precisam para ter esse enfrentamento, né, contra o racismo. Então, o que vocês identificam? E já começando aí pro finalzinho, para já pensar em uma mensagem final também. Não acabamos de começar? É sempre rápido, assim. Infelizmente. Muito rápido. Eu sou a pessoa que sempre traz isso, né? Eu sempre falo... Você é o portador de notícias. É isso, infelizmente. Tão desagradável. Não, o assunto é bom, esse que é o problema, né? A gente quer ouvir mais, a gente quer continuar, mas enfim... A gente deixa essa pergunta... A gente se empolga e o papo flui. Exatamente. Mas vamos lá, então. O que é mais urgente hoje que vocês encontram? E, enfim, é por parte. Vamos falar, mas já penso com essa coisa na cabeça. E o que vocês identificam como mais urgente mesmo, assim, no que as escolas, de fato, estão precisando, né? Porque, às vezes... Por mais que a gente fale que o Letra, outras organizações também estão disponíveis para oferecer ferramentas para uma educação antirracista, a própria escola não está preparada ainda para pensar essa educação antirracista de forma interna, né? Então, o que vocês têm visto de forma mais urgente? O que de fato vocês acham que estamos atrasados e muito? Né? Qual que é a problemática, né? As barreiras que vocês têm encontrado? Sobretudo quando vocês estão construindo os projetos, né? Porque eu acho que é aí que vocês se deparam, né? Quando o problema aparece aí, né? Quando vocês começam a pensar o desenho do projeto, é que vocês se deparam com o problema, né? Como é que a gente chega num problema e a gente descobre que nesse problema tem uma raiz ainda mais profunda, né? Então, são várias penquinhas de problema, são vários né? níveis, exatamente. Então a gente tem que priorizar, assim, não, vamos atacar esse nível aqui para depois, né, a gente ir pros outros, assim. Mas eu acho que o cenário da educação como um todo, ele tá tão complexo, tão difícil. Claro, a gente pode aí pontuar N pontos, né? A própria formação dos professores, que, né, a gente sabe, e hoje um dos projetos nossos também é o Hub de Pesquisadores, que visa também a gente mudar esse cenário dos professores universitários, né? Então, a gente sabe que quem forma os professores, muitas vezes são professores brancos, que não têm esse letramento, né? E que não buscam, enfim, esse conhecimento. Então, a gente já parte desse pressuposto, né? De, olha, talvez ele não tenha a melhor base formacional ou não tenha, né, trabalhado a questão racial ali na sua formação, né? Formação desses docentes, professores. Então, começa por aí. Um outro ponto que eu acho que é importante salientar, a própria construção dos lares. Né? Então, a gente sabe que cada vez mais, principalmente quando a gente fala de escolas periféricas, os pais estão ausentes. Né? Ou trabalham, ou os filhos, né, são só largados lá na escola e acaba não tendo essa conexão. Né? Então, como é que a gente pode fazer para conectar os pais com essa realidade, trazer a comunidade para dentro da escola também, para que a gente também consiga trabalhar essas temáticas, né, que são tão importantes para a nossa sociedade, né? Então, é uma série assim, de fatores que a gente precisa fazer urgentemente, porque, né, coisas aí estão cada vez mais complexas. A gente sabe que tem vários atravessamentos, várias violências que vão perpetuando, então a gente precisa romper esses ciclos. A gente precisa propiciar que os professores sejam, né, tenham essa formação para as questões aí raciais, um olhar mais sensível, né, e mais humanístico da coisa, trazer as famílias também para esse diálogo. Né, trazer as famílias, os pais, os próprios estudantes, né, para que a gente consiga dialogar aqui com a sociedade
em diferentes esferas, né? Porque a gente sabe que o jovem de hoje são os adultos do futuro. Então, se a gente está tendo problemas hoje com os adultos, é Isso não porque vai sumir daqui a pouco, não vai exatamente, desaparecer. enquanto crianças preparem. não foram, né, preparados adequadamente, né? Ou tiveram uma construção muito atravessada. Então, assim, enquanto que é importante a gente repensar lá na base. Né? Vamos trabalhar a base, claro, não vamos não olhar para os adultos, né, os jovens, os universitários, mas a gente precisa principalmente trabalhar na base. A gente tem nosso projeto Sentinela, que é para trabalhar diretamente com apoio aos pais em situações e casos de racismo. Então, a gente tem uma equipe de pessoas advogadas que são voluntárias, que podem apoiar nessa execução e no suporte a pais, né, que possam, né, estar enfrentando alguma situação de racismo e caso de violência com seus filhos, mas trazendo, né, e complementando, não é nenhum mas, é um complemento que o Maurício trouxe. Se a gente pensa a principal problemática a nível estrutural das escolas, e eu acho que tanto escolas como instituições e empresas também, é que nós queremos apoiar os salvadores e as salvadoras, as pessoas heróis e heroínas, que são as pessoas únicas. Então, a gente quer apoiar aquele único professor que é o responsável por pensar no Novembro Negro, que é responsável por quando tem uma situação de racismo, ser esse professor que vai ser acionado. Então, o Letra está aqui para isso, para poder apoiar esse professor e dizer, não, você não está sozinho nessa, você não está sozinho, né, nessa ação. Nós já tivemos 2 empresas que nos contataram com profissionais que eram profissionais negros porque queriam trazer o assunto de diversidade e inclusão para sua empresa. Então, um problema estrutural que a gente entende é que nós somos, né, o Letra surgiu disso, né, surgiu de pessoas como vocês, como nós todos, que quiseram, né, enquanto potência, se unir enquanto grupo e construir algo bom. Mas a gente tem muitos profissionais em diferentes áreas que estão sozinhos e a gente precisa que não somente as pessoas no operacional que nos busquem. A gente precisa que diretores de escolas tenham essa sensibilidade de dizer, não, eu não tenho esse preparo, muitas vezes eu não tive nenhuma capacitação de própria gestão de pessoas, né? Sou uma pessoa educadora, tenho uma história muito boa e muito grande, muito rica na educação, mas eu não sei gerir equipes, então como eu posso fazer uma gestão de equipes humanizada de uma forma que vá trazer essa educação em letramento racial na raiz, e também diretores, né, de empresas e pessoas gerentes que queiram realmente fazer uma política de diversidade inclusiva e não seja uma diversidade só de fachada. Então, acho que o problema básico, pelo menos numa percepção mais individual, é que nós temos muitas pessoas boas, mas elas estão sozinhas e elas não conseguem fazer essa união. Então, nosso instituto está aqui para isso, para conseguir oferecer esse suporte em diferentes frentes, dizer, não, você não está sozinho ou sozinha, estamos aqui para ajudar. Então, isso, ou gente. seja, essa parceria com o CIMESB nasceu por isso, né? Pra gente começar a caminhar nessa direção e continuar. Só tenho a agradecer. Eu acho que é super importante, né, a gente ter trazido um pouco do contexto dessa parceria, o porquê que é importante fazer parcerias como essa, né, entender todo o contexto do CIMESB também, de trazer um curso tão importante, né, de formação continuada, né, como a gente já tinha falado em outros momentos, né, isso não é só uma questão de evolução funcional, né, a gente está à frente de pessoas, a gente está, de fato, trabalhando com educação, a gente está formando o mundo. Estamos nesses lugares e estamos trabalhando juntos. A gente quer agradecer a presença de vocês. Sintam-se super convidados para Obrigado os por próximos. criar o Letra Preta. Obrigada por estar aqui, pessoal. E eu queria que vocês fizessem esse convite para os professores, ou para os profissionais, ou para quem está fazendo esse curso, faça esse convite da importância que é a gente continuar trabalhando com formação, com educação antirracista. Eu gosto muito de deixar a palavra para o Maurício fechar e encerrar todos os nossos encontros, mas trazendo sucintamente quem está fazendo parte desse curso, compartilhem com seus colegas no material que nós estamos fazendo pelo Letra, em parceria, né, com o CIMESB, compartilhem caso vocês vejam nas redes sociais, seja no Spotify, ou se tiver um acesso ao material, compartilhem com seus colegas de trabalho, porque conhecimento compartilhado é potência. Então a gente entende que quem está fazendo esse curso é uma sementinha que vai conseguir ajudar toda uma rede, um ecossistema que a gente não tem nem noção ainda, né, de como pode expandir. Então compartilhem essa informação e acredito que, pelo menos da minha parte, seja assim. Com certeza. A gente também convida todos, né, que possa conhecer nosso projeto, entrar em contato com a gente, marcar aquele café também que a gente gosta, né? Sim, aquela presencial, feijoada virtual, presencial. como Acho que é super positivo e a gente cria nessa relação aí de quilombo, né? A gente sabe aí que uma andorinha, né, não faz muita coisa, mas quando a gente consegue se unir por uma causa tão importante quanto essa, a gente consegue fazer diferença aí no mundo. E é isso, gente. Estamos encerrando mais um episódio.
dessa parceria, né? Gravado pelo podcast Nossa Letra, por mim, Patrícia Ramos. Lucas Maciel. Estamos encerrando essa parceria, que é uma parceria incrível. Eu espero que essa parceria ainda dê muitos frutos, né? Que é a parceria entre o Instituto Letra Preta e o CIMESB, trabalhando com professores de educação básica, né? Com formação continuada, com pós-graduação, com curso de extensão. Sigam a página do CIMESB também. Entrem no site do CIMESB, conheçam, né, as possibilidades. A gente está falando hoje do curso, né, de letramento racial, a gente está falando do curso de educação antirracista, mas existem outras possibilidades também. Então, busquem essas possibilidades, continuem se informando e até o próximo episódio. É isso. Tchau. Tchau, pessoal.